Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Hoje eu tô aqui no ambiente externo para não ficar os dois vídeos dentro do carro. Eu entendo muito o Scarpa quando fala que ele consegue alguns passatempos diferentes da maior parte das pessoas, e eu também. Nesse sentido eu entendo ele 100% e sou até parecido. Tô fazendo aqui o vídeo para vocês e alguns dos meus passatempos são bem comuns se a gente olhar assim porque a galera gosta, né? Assim, a grande maioria das pessoas. Eu entendo que até quando eu jogava também o ambiente do futebol, eu não concordava com tudo aquilo que eu via. Então essa parte eu entendo. Se você não está entendendo o que acontece nesse vídeo, o porquê desse vídeo, o primeiro link da descrição é a entrevista que o Scarpa concedeu à Globo, ao GE, falando abre aspas, né? Só que eu podia, cara, pegar, leia tudo, que você vai ter uma experiência legal. E esse vídeo vai servir de complemento e algumas ideias que eu vou colocar aqui. É pra gente trocar uma ideia de quem é o Scarpa e os jogadores de hoje em dia, o quanto eles, no meu ponto de vista, eles estão distantes da torcida. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Ele se diz pronto para jogar na Europa, e eu acho que isso por si só já nos dá a ideia de que, de fato, ele não quer ficar no Palmeiras. Se ele pudesse, eu acredito, escolher, como ele diz ali, que ele se sente pronto na idade certa para viver essa experiência, eu acredito que a experiência de jogar pelo Palmeiras deve ficar só até o final dessa temporada. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente trocar uma ideia de que, se o clube já tem a sinalização do jogador que o jogador não pretende ficar, será que essa janela de transferências não tem ninguém no mercado já para ir trabalhando a transição para ser o substituto do Scarpa? Comenta aqui embaixo o primeiro ponto. E é claro que dentro do clube, dos jogadores que a gente está vendo ser formado, eu acredito que o Giovani é esse cara. O Giovani já é o cara para talvez substituir eventualmente o Scarpa, mas não na função tática que o Scarpa cumpre muitas vezes, de ser ali um lateral, um meia esquerda. Giovani é mais um cara agudo, de frente. Então a filosofia do Palmeiras, se o substituto for o Giovani, tende a mudar quando a gente não tiver mais o Scarpa e só ter o Giovani. Essa é a questão. A segunda é que, se você vai ler a entrevista por um todo do Scarpa e lembrar daquela coletiva do Abel, de que algumas partes precisam querer, a gente começa a entender que, assim como o Palmeiras busca jogadores livres no mercado, o Palmeiras tem a dificuldade de vender justamente pela mesma filosofia que ele tem para trazer. Então, se você pegar jogadores aí com mais de 26, 27, 28 anos, as vendas elas são raras no Palmeiras. Por quê? A gente tem aquela do Moisés pro Shandong Luneng, mas foi uma operação que o Alexandre Matos explicou muito específica, e provavelmente o Scarpa vai sair do Palmeiras de graça. Por quê? Porque o Palmeiras usou do jogador durante todo o seu curso, durante todo o seu contrato. Beleza? E somado a isso, a gente tem também declarações recentes da presidente falando que não vende jogadores em alta. Então o Scarpa, se a gente parar para pensar hoje, ele veio em alta do Fluminense, passou um período aí no Palmeiras não tão em alta, e novamente ele me parece estar em alta. Então a gente perde jogadores em alta, Leila Pereira, para o mercado de transferências, caso o Scarpa não fique no Palmeiras. Uma questão que eu trago aqui para vocês também deixarem aqui nos comentários. É meio confuso quando a gente para pensar que o Palmeiras busca jogadores livres, usufrui desses jogadores, bota eles para ir no seu mais alto nível de performance e não necessariamente vende esses jogadores para a Europa. É bem curioso. E fazendo conexão com o comecinho do vídeo, outro ponto na entrevista que me chama a atenção é como ele enxerga o mundo do futebol. E nesse ponto de vista eu tenho uma questão muito parecida com o próprio Scarpa. Eu vejo que é bem confuso a relação que o Brasil tem com o futebol, assim, né? Nós somos o país do futebol ainda, né? Porém, a gente vê que o produto futebol, a forma como ele é tratado aqui, ele é meio confuso, né? Inclusive a formação de atletas e o pensamento sobre ídolo, né? O que é um ídolo? Aí eu lembro aquela entrevista do Scarpa com o Veiga. Em boa parte daquela entrevista pro Podpah, me passou a impressão que o jogador de futebol, ele presta um favor pra torcida, sabe? Voltando ao Scarpa e ao que ele tem de hobby, meus hobbies também são bem diferentes. Porém, esses hobbies do Scarpa, leitura, cubo mágico, wakeboard, o skate, daria ao Scarpa a vida que ele tem e a condição de tranquilidade que ele tem para realizar essas atividades? Pensem um pouco nisso.
Pois bem, eu queria muito saber a sua opinião. O que eu sinto do lado de cá é que muitas vezes essa relação entre o ídolo e a torcida ela tá ficando cada vez mais fria, mais podada. E quando ele responde também se o Palmeiras breca ele de algumas atividades, o que eu posso falar para vocês com toda a certeza do mundo é que o Palmeiras breca sim os seus atletas de entrevistas, de outras atividades. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais uma distância entre o jogador, entre o ídolo e o torcedor. A gente percebe muito isso no dia a dia do Palmeiras e como a própria presidente disse que ia tentar ser esse elo de aproximação e ela fez 2, 3 coletivas e já desistiu. Por que ela desistiu? Porque ela percebeu que o caminho de privar suas redes sociais e falar só o que ela quer sem escutar o que os outros têm para falar lhe parecia mais confortável. Essa entrevista do Scarpa também, ela revela que ciclos se fecham, né? E o ciclo do Scarpa me parece que ele deixou bem claro na resposta mais curta. Essas respostas, para mim, são as que mais entregam a verdade. Aquelas respostas que são cheias de abre aspas, de caminhos, elas são as que mais escondem. As mais curtas, para mim, são as que mais revelam. Quando ele se diz pronto para jogar na Europa e querer viver essa experiência, eu acredito que ali ele já entrega qual que é a vontade dele. E eu acredito muito, para a gente ter um jogador aqui com a gente, a vontade é vestir o verde, a vontade é querer ficar no Palmeiras. Porque aí sim a gente vai ter o melhor do atleta por um todo. O atleta, o ambiente, um todo. Eu acredito que o Scarpa é um jogador que soma muito pro Palmeiras, todo mundo sabe a minha opinião a respeito do Scarpa, é um dos jogadores que mais ajuda o sistema do Abel, porque ele pode jogar em várias posições, mas para mim ali ele entrega exatamente qual é o desejo dele. O desejo dele não deve ser permanecer aqui, ou seja, nesse momento, quem gerencia a carreira do Scarpa está tentando achar caminhos para ele. Itália, Espanha, enfim, tentando achar um clube na qual ele possa jogar e de certa forma ter algum protagonismo. Agora uma coisa que o desafio está lançado, eu posso queimar minha língua. Por mais que o seu agente trabalhe para colocar ele em algum clube, ele não vai jogar em nenhum clube da Europa maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, novamente aí, é aquela questão, para ele, Scarpa, ele quer uma vida na Europa, ele quer talvez viver uma situação diferente que ele não viveu até aqui, mas é aquela coisa, é sempre o objetivo do atleta primariamente, né? Então, o objetivo do Scarpa, me parece hoje, querer jogar na Europa para uma satisfação pessoal e totalmente justo, tá? E pensando dessa forma, no meu ponto de vista, o Palmeiras também precisa se preparar para perder o jogador. Então, vamos aproveitar, no meu ponto de vista, esses últimos meses aí do Scarpa com a camisa do Palmeiras, e ele só vai permanecer aqui se caso todas as tentativas do seu agente falhar. Aí, talvez, vai discutir uma renovação e vai permanecer jogando com a camisa do Palmeiras. Eu gostaria muito que vocês pudessem ler a entrevista. Eu trouxe alguns pontos para cá que nos interessa, que é o ponto se ele fica, se ele não fica e se existe um substituto no mercado para o Scarpa. Aqui no Brasil é difícil achar esse substituto, mas tem vários jogadores aí que vão terminar contrato na Europa e eu acredito que tem um caminho para achar um bom substituto para o Scarpa, tanto na Europa quanto na América do Sul. De La Cruz é esse caminho, né? Se o Flamengo não fosse ficar com o Andreas Pereira é outro caminho, mas existem caminhos aí, eu queria saber a sua opinião e qual foi a sua interpretação a respeito do abre aspas do Scarpa. Você acha que ele fica no Palmeiras? Você acha que o jogador de futebol hoje realmente se importa em estar vestindo a camisa do Palmeiras e quer realmente ficar aqui? É nessas que eu valorizo o Dudu e muita gente não entende. É nessas que eu valorizo o Dudu e muita gente não entende, e por isso que eu achei que quando ele saiu, por todo aquele problema pessoal, ele acabou interrompendo um ciclo que foi o da Libertadores de 2020 e, de certa forma, a gente viu que por um pouco tempo ele percebeu o quanto o Palmeiras faz falta na vida dele. Às vezes é preciso perder para poder entender o que aquilo representa na nossa vida. Scarpa, eu gosto muito do jogador, isso aqui é um recado aí final para ele. Sei que ele não vai ver esse vídeo, mas se vê, gosto muito dele. Porém, é importante ver que sei que existe o objetivo pessoal de sair do Palmeiras, mas é importante saber aquilo que nos faz bem sem precisar perder. Sem precisar perder. Existem coisas que nos faz bem, mas muitas vezes a gente precisa perder
para entender que faz bem, né? Então, por mais que ele saia do Palmeiras, vai jogar na Europa. Desafio lançado. Não será um time maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras, certo? Meu ponto de vista, meu humilde ponto de vista. Queria saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, primeiro link da descrição, Betfinder, se você quer aprender a montar um método para ganhar uma grana com futebol, uma grana extra, uma renda variável. Tamo junto, pessoal. Valeu!